Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula da primeira série e hoje o nosso assunto é mitose e meiose, ou seja, vamos trabalhar hoje a divisão celular. Você sabe o que significa mitose e meiose? Então são assuntos que tratam da divisão da célula. A célula ela tem que se reproduzir. Para ela poder se reproduzir, ela passa por esses dois processos, tanto a mitose como a meiose. Bom, a divisão celular é um processo pelo qual uma célula-mãe origina células filhas. Através desse processo, as células unicelulares se reproduzem e as multicelulares se multiplicam. A frequência de divisões celulares variam com o tipo e estado fisiológico de cada célula. No organismo humano, por exemplo, algumas células estão em constante multiplicação. Um exemplo são as células da epiderme e da medula óssea, que se multiplicam para repor as células que morrem. Entretanto, alguns tipos de células mais especializadas, como os neurônios, hemácias e células musculares, nunca se dividem. Então entra a parte do ciclo celular, que é o período que se inicia com a origem de uma célula, a partir de uma outra divisão celular e termina quando ela se divide em células filhas. O ciclo celular é dividido em duas etapas, a intérfase e a divisão celular. Nos eucariontes existem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Então, quando se fala de divisão celular, nós temos que observar que existem dois tipos de células. Nós temos as chamadas células somáticas e as células germinativas. Quando eu falo de célula somática, ela está o tempo inteiro se multiplicando e ela vai se multiplicar por mitose para poder gerar novas células filhas idênticas à primeira. Quando eu falo de meiose, significa então que a célula ela vai se dividir. Ela vai originar principalmente células germinativas, quando se fala principalmente da produção aí de produtos que vão realizar, nesse caso, a gametogênese, quando eu falo da produção de espermatozoide e também quando eu falo da produção de óvulos. Também vale lembrar que existe um período que antecede essa divisão celular, que é chamado de intérfase. Bom, a intérfase é um momento entre duas divisões celulares seguidas. Nesse momento, os filamentos cromossômicos continuam descondensados dentro do núcleo, que constitui a cromatina, que é um complexo de DNA e proteínas localizado dentro do núcleo da célula. Acontece nessa fase o crescimento celular, que é a multiplicação dos cromossomos. Assim, a célula se prepara para a próxima divisão. A intérfase é relativamente longa. Alguns mamíferos, por exemplo, têm um ciclo celular com 36 horas de duração. Nesse período, 35 horas são de intérfase e apenas 1 hora para a mitose. Por outro lado, em um ciclo de 24 horas, entre 9 e 11 horas serão para a fase G1, enquanto a fase S tem de 8 a 11 horas. Para terminar a fase G2, tem de 4 a 5 horas. A mitose, entretanto, faz seu trabalho em um tempo curto, ocupando o tempo restante. Então, quando se fala aí de crescimento celular, eu estou falando aí do desenvolvimento do próprio DNA, ou seja, o crescimento e multiplicação daquelas células que vão originar células filhas. Para aí eu tenho lá a cromatina, que vai se transformar em cromossomo. E aí eu tenho esse período chamado de intérfase. Intérfase é o período que antecede a própria divisão celular. A gente pode observar também que a intérfase é um período muito longo e que está dividido em fase G1, S e G2. Essas fases elas são caracterizadas principalmente pelo crescimento celular e multiplicação aí desse DNA, que no caso ele vai se duplicar. Então a célula ela vai aumentar de tamanho para ela depois entrar na divisão em si, que o tempo ele acaba sendo menor um pouco do que a intérfase. Bom, observando a figura, nós temos aí então o nosso ciclo celular. Iniciando então essa fase de intérfase, né, que é a primeira fase, ela está dividida aí em fase G1, S e G2. Quando se fala de fase G1, né, que é um período que demora até 7 horas, é um período de crescimento celular. Ou seja, a célula ela vai aumentar de tamanho porque ela está duplicando o seu material genético. E aí na fase S eu tenho continuando o crescimento e essa duplicação do DNA. Ou seja, é um período que ainda vai se duplicar e aumentar mais de tamanho. Na fase G2, eu tenho um crescimento e preparação para a final de divisão celular. Então, quando eu chego na fase G2, eu já estou finalizando a intérfase. É claro que também ela demora um pouco mais de tempo, mas aí quando termina a fase G2, já vem a própria mitose, né, que demora cerca de 1 hora. E quando entra a mitose, aí vem então as fases da mitose, né? Que no caso é a prófase,
a prometáfase, a metáfase, a anáfase, a telófase e a citocinese, que é o final da divisão mitótica. Nós vamos falar um pouco de cada uma dessas fases que acontece na divisão celular. Bom, a mitose é o tipo de divisão celular em que a célula mãe, que ela é haploide, ou diploide 2N, origina duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. É uma divisão equacional. A mitose é realizada quando há reprodução assexuada. Funções da mitose: crescimento e regeneração de tecidos, cicatrização, formação de gametas em vegetais, divisões do zigoto durante o desenvolvimento embrionário. Então, observando a animação, nós podemos observar aí, nesse momento, uma célula, que ela está o quê? Nesse caso, ela está aumentando de tamanho, duplicando o seu DNA, ela está colocando os cromossomos na placa equatorial, divide, então, a célula ao meio. Essa aí é a fase da mitose. Só que para poder se chegar até essa fase de divisão, existem diversos processos. Então, existe a fase de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Temos também que entender que nós temos dois tipos de célula. Nós temos a célula do tipo N, que é chamada de haploide, e também tem a célula do tipo 2N, que é chamada de diploide, ou seja, ela tem um dobro. Mas ambas elas conseguem fazer a chamada mitose. Elas tanto fazem a intéfase como fazem a própria mitose em si. E isso aí vai aparecer também no tipo de reprodução assexuada. Outra função importante da mitose tem a ver com a cicatrização de tecidos. Quando você sofre um corte, uma queimadura ou alguma coisa do tipo, o tecido ali ele vai se regenerar. Quando esse tecido está se regenerando, as células elas estão se multiplicando para poder formar aquele novo tecido. Então isso é a chamada mitose, porque principalmente ocorre em células somáticas. Bom, essas daí são as fases da mitose, conforme vocês estão vendo na figura. Nós temos a intéfase, que é o período de crescimento celular, que é o que abrange a etapa antes da mitose, que é um processo que vai demorar muito mais do que a própria mitose. Nós temos a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Vamos falar de cada uma delas para saber o que acontece em cada fase dessa. Bom, na prófase, os cromossomos ficam visíveis e ficam em espiralação, que eles sofrem. O nucleolo começa a desaparecer. Um conjunto de fibras chamado de fuso de divisão ou fuso mitótico organiza-se em torno do núcleo. A carioteca desorganiza-se devido à absorção de água pelo núcleo. Então, nós temos aí nessa fase, primeiro, a questão do nucleolo, ele começa então a desaparecer e organiza também o fuso mitótico. Na metáfase, os cromossomos atingem um máximo de espiralização, eles se encurtam e tornam-se visíveis. Com a carioteca já desfeita, os cromossomos se prendem às fibras do fuso. No final da metáfase e início da anáfase, ocorre a duplicação dos centrômeros. Então nós temos aí que os cromossomos eles atingem um máximo de condensação. E aí eles vão se encurtar e vão se tornar visíveis, porque a carioteca toda ela já se desfez. E aí elas começam sendo puxadas pelas fibras do fuso. Aí vem a fase 3, que é a fase da anáfase. As fibras do fuso começam a encurtar. Em consequência, cada lote de cromossomos irmãos é puxado para os polos opostos da célula. A célula fica temporariamente tetraploide, ou seja, o que acontece? O que acontece, os cromossomos aí, eles começam a ser puxados para cada cantinho da célula, ou seja, que eu chamo de polos. E a célula fica temporariamente chamada de 4N. E aí vem a fase 4, que é a telófase. Os cromossomos iniciam esse processo de despiralização. Os nucleolos reaparecem nos novos núcleos celulares. A carioteca se reorganiza em cada núcleo filho. Cada dupla de centríolos já se encontra no local definido nas futuras células filhas. Então, a telófase ela já é o processo de organização celular, ou seja, nesse caso, os nucleolos eles vão reaparecer, a carioteca vai se reorganizar, e aí, então, eu já vou ter quase o início, né, dessa divisão da célula em duas, que aí eu vou chamar o período de citocinese, que é o caso que eu vou dividir em duas células filhas. Bom, agora vamos falar um pouco da meiose. O que acontece na meiose? É o tipo de divisão celular em que a célula-mãe, sempre diploide 2N, com cromossomos duplos, origina-se através de divisões sucessivas. 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula-mãe. É uma divisão do tipo reducional. É bom lembrar da divisão, da própria caracterização entre mitose e meiose.
A mitose ela é do tipo equacional, porque ela só aumenta de tamanho. Já a meiose ela é do tipo reducional. Ela está num tamanho bom, só que ela vai dividir em várias células filhas. É o que acontece na meiose. Então, nós temos aí as funções da meiose como formação de gametas em animais e formação dos esporos nos vegetais. A meiose também tem as partes, né, de formação de prófase, metáfase, anáfase e telófase, porém, ela é subdividida em duas fases, eu vou chamar de meiose 1 e meiose 2. Então, existe a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e a telófase 2. Tudo isso vai acontecer conforme a explicação da mitose. Ela vai ser basicamente da mesma forma, tanto que ocorre na prófase da mitose como na anáfase, na metáfase e na telófase. Vai ser da mesma forma. A única questão é que existe essa subdivisão entre meiose 1 e meiose 2. E aí nós temos a chamada meiose 2, que nesse caso eu vou ter aí a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2. No final, a meiose, eu vou ter 4 células filhas. O que vai acontecer? O que acontece é que durante a meiose eu tenho uma célula lá, 2N. Na meiose 1 eu vou formar 2 células filhas. Na meiose 2 eu vou ter a formação de 4 células filhas, que no final vai ser principalmente a questão da formação aí das células sexuais. No caso do homem vai formar os espermatozoides, que vêm das espermátides, e aí no caso da mulher vai formar os óvulos, né, que vêm dos ovócitos. Bom, qual é a diferença de mitose e meiose? Nós já sabemos que existe uma grande diferença, principalmente porque a mitose ela é do tipo equacional. Eu começo com uma célula 2N e vou terminar com 2 células 2N. Na meiose eu vou ter ela do tipo reducional. Eu começo com ela com 2N, passo para a meiose 1 também com 2N, ela aumenta de tamanho, dá de 2N para 2 células, eu vou ter a meiose 1, e formando 4 células eu vou ter então a chamada meiose 2, que ela vai ser reduzido pela metade, né, e vai ser formado 4 células filhas. Então essa é a principal diferença entre mitose e meiose. Mitose ela é do tipo equacional e a meiose é do tipo reducional. Bom, agora nós chegamos até o exercício, vamos ver o que nós aprendemos aqui durante essa aula de mitose e meiose. Vamos lá? Nos seres multicelulares, a mitose é um processo que tem como principal função. E aí, vocês lembram qual é a função da mitose? Letra A, movimento celular. B, produção de gametas. C, produção de energia. D, expressão gênica. Ou E, o crescimento. E aí? Então, a resposta certa, gente, é crescimento. Então, quando eu estou falando de mitose, eu estou falando do tipo equacional. Principalmente serve para cicatrização de crescidos, crescimento celular. Então, essa é a função da mitose. E dentre outras funções também que existe. Bom, então nós chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Para acessar essa aula, acesse a nossa plataforma Eduque. E eu guardo vocês aqui até a próxima aula. Muito obrigado.